TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, estamos nós aqui, iniciando nosso programa Páginas da Bíblia, prontos para mais um aprendizado, prontos para mais uma história que nós vamos vivenciar, prontos para vermos, gente, terminar o Deuteronômio, porque assim nós vamos já encerrando o Pentateuco, que nos determinamos a estudar este ano. Já estamos no 5º dos 5 livros, o último dos 5 livros do Pentateuco. Tivemos na semana passada, quem perdeu o nosso programa semana passada, busque nas nossas plataformas, busque ver se vocês resgatam esse programa. Foi um programa muito interessante, né, meninos? A quem já agradeço de antemão, a professora Amélia aqui conosco mais uma vez. A gente é que agradece. Opa, ao diácono José Carlos. Estamos juntos. Porque sem eles, gente, olha, é que nem você andar no escuro. Você pode até andar, chegar onde você quer, mas ali você já tropeçou, você já caiu em buraco, você já concluiu coisa errada, você passou a mão em cima de um toco de qualquer coisa, você disse que é um cachorro. Enfim, a gente vai tirando conclusões totalmente fora da realidade. E aqui com eles vão nos explicando, nos esclarecendo e assim a gente vai aprendendo. E é isso que eu proponho vocês a fazerem. Né? Não desanime, porque a caminhada é linda depois que a gente se põe no caminho, tá? Então vamos fazer hoje, no programa anterior nós paramos no capítulo 22, versículo 12, e aqui nós estávamos tentando entender algumas das prescrições diversas a respeito de como colocar os animais no caso... Para lavrar, né? Para lavrar, né? Respeitar que se você põe um boi não deve colocar um jumento. Caso você ponha sementes para plantar, você use só uma. Enfim, são algumas coisinhas do dia a dia, mas que são muito importantes para nós entendermos a mentalidade da época. Então, eu vou fazer a leitura agora, para iniciar já nosso programa, no estudo, do versículo 13, estamos no capítulo 22 de Deuteronômio, tá? E aqui vai dizer a respeito da reputação de uma jovem. Se um homem se casa com uma mulher e após coabitar com ela começa a detestá-la, imputando-lhe atos vergonhosos e difamando-a publicamente, dizendo: casei-me com essa mulher, mas quando me aproximei dela não encontrei os sinais da sua virgindade, o pai e a mãe da jovem tomarão as provas da sua virgindade e as levarão aos anciãos da cidade na porta. Então o pai da jovem dirá aos anciãos: dei a minha filha como esposa a este homem, mas ele a detesta. E eis que está lhe imputando atos vergonhosos, dizendo: não encontrei os sinais da virgindade em tua filha. Mas eis aqui a prova da virgindade da minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade tomarão o homem, castigá-lo-ão. E lhe infligirão a multa de 100 siclos de prata, que serão dados ao pai da jovem por uma virgem de Israel ter sido difamada publicamente. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Contudo, se a denúncia for verdadeira, se não acharem as provas da virgindade da jovem, levarão a jovem até a porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão, até que morra, pois ela cometeu infâmia em Israel, desonrando a casa do seu pai. Deste modo extirparás o mal do teu meio. Mais uma vez, a severidade para com as mulheres, meu Deus, e a gente vai tentando entender essa cabeça, que não é a mesma que nós temos hoje, mas que era outra, né? Nós temos bem que diferente. compreender, em primeiro lugar, a questão da gradatividade da revelação. Tá. Segundo lugar, contexto cultural daquele tempo. E em terceiro lugar, nós temos que compreender que a palavra de Deus, que essa revelação,
que a Sagrada Escritura é palavra de Deus, mas em palavras humanas. E que Deus ele vai se revelando no meio daquele povo gradativamente, né? Então tem algumas coisas assim que são absurdos para nós hoje, né, no século XXI, né, em que defendemos com razão o direito das mulheres. Então algumas coisas parecem absurdas, mas naquele tempo, né, era um ganho, era um avanço. Por quê? Essa lei, que nos parece absurda, elas visavam defender o bom nome da mulher inocente e, ao mesmo tempo, o direito do marido. Agora, claro que há algumas discrepâncias. Por exemplo, a pena do marido é mais suave, ele tem que pagar uma... Basta um trocadinho, já resolveu o seu resolvia, problema. pagava uma multa e resolvia. A mulher pagava com a vida, né? Então é assim uma coisa absurda. Desproporcional, né? E ao mesmo tempo a questão da prova, né, que é levantada aí, que até recentemente ainda era usado, né? Até teve uma novela que você citou, que parece que tinha também, mas que alguns exibiam para mostrar sua masculinidade, outros para provar que era realmente virgem, mas é um negócio assim meio absurdo, né? E por quê? Porque algumas inocentes poderiam ser castigadas, porque tem a questão do ímã complacente, não existe sangramento nenhum, como é que ia provar, né? Segundo, constrangimento para o casal, né? Porque se fosse ímã complacente e não, eles iriam forjar uma prova para passar para o pai, olha, realmente sua filha, porque era importante, diante de uma lei dessa aqui, os pais, para preservar inclusive a vida da filha, ele teria que ter a prova, né? Então era uma coisa assim bastante constrangedora. E humilhante, né? Porque não só para a mulher, mas para o homem também. Para os pais, para o marido não, porque o marido ele é bonzão. Ele não gostou daquele ato da primeira noite. Mas se não tivesse sangramento, sim, porque tem ímã então, complacente, ele iria ficar como um incompetente, porque... né? É constrangedor então, mas na realidade, pro casal, né? Eu já vejo no texto aqui a humilhação para a mulher, porque ele não gostou dela. Ele tem várias mulheres. Casou com essa, não gosta. Aí fala que ela não era mais virgem. Aí ela ia morrer apedrada. Não, mas acontece que não era... aqui está falando quando ele reclama. Porque poderia não ter sangramento e ele não reclamar. Ele amava a mulher, queria continuar com ela. Sim. Né? Passou de não necessariamente ia acontecer. Agora, o problema é que ele poderia enjoar dela ou qualquer coisa assim e de repente levantar um falso testemunho sobre a moça. Então, mas o pagamento para ele é só umas moedinhas. Agora, se provar mesmo da mulher, ela ia ser morta pedrada. Aqui sempre a mulher que é submissa, né? Sempre é uma lei que não é lei para a vida. É lei que defende o homem, não a mulher. Agora, então aqui já mostra um avanço também. Se porém for verdade, acontecer que foi verdade mesmo, ela vai ser morta. Mas aí tem que provar. Então, para a mulher tem que provar. Se provou, aí ele dá um dinheirinho e está tudo resolvido, né? Mas o castigo é para a mulher. Detalhe que quem ia receber esse dinheiro é o pai, né? Não é a mulher. Não é a mulher. Mas agora você pensa o constrangimento para a mulher, ela foi colocada ao público, ele falou dela, vai na porta da cidade, onde era o tribunal para os anciões, ela foi difamada, aí o pai e a mãe que vai defender, porque ela não tem direito de defesa. O pai e a mãe que defende, ele é que vai mostrar a roupa que está com sangue. Lençol. O lençol ou o vestido, seja o que for, ele que vai provar, né? Então é complicado. Por isso que tem que entender no contexto, né? Tem que entender no contexto cultural. Valeu para aquela época. Certo. Palavras de Deus em palavras humanas. Sim. Versículo 22. Se um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Deste modo extirparás o mal de Israel. Se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e o homem a encontra na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A jovem, por não ter gritado por socorro na cidade,
e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Deste modo extirparás o mal do teu meio. Contudo, se o homem encontrou a jovem prometida no campo, violentou-a e deitou-se com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Nada farás à jovem, porque ela não tem um pecado que mereça a morte. Com efeito, este caso é semelhante ao do homem que ataca seu próximo e lhe tira a vida. Ele a encontrou no campo e a jovem prometida pode ter gritado sem que houvesse a quem a salvasse. Se um homem encontra uma jovem virgem que não está prometida e a agarra e se deita com ela e é pego em flagrante, o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem 50 siclos de prata e ela ficará sendo a sua mulher uma vez que abusou dela. Ele não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Ai, na verdade, as coisas se repetem e a gente vê sempre muita complacência, como disse, usando a palavra complacência do Imen, aqui é complacência humana, né, com relação a tudo que o homem faz e, na verdade, muita dureza com relação às atitudes da mulher. Né? A mulher sempre é objeto, sempre usada e sempre ela é culpada. Aí, quando fala assim, se pegar, ambos serão mortos, o homem que deitou e a mulher, porque a mulher não deitou. Depois, se ele encontrou a moça virgem, está prometida para outro homem, vai repetindo sempre a mesma história. Então, se repete, porque acontecia isso. Era um fato. Então, por um lado, quer preservar a mulher. Também está dando direito para a mulher. Né? Mas o texto todinho que a gente acabou de ler agora mostra como que a mulher era, sabe, de escanteio mesmo, jogada. A mulher é culpada de tudo, né? Aí, e quando estava lendo aqui, se ela foi pega em adultério e tem que morrer, eu lembrei do texto de João, capítulo 8. Lembra? Que trouxeram uma mulher pega em adultério. Aí, porque ela tem que morrer, a lei de Moisés diz. Aí, então, Jesus se abaixa e já todo mundo com a pedra na mão. Ela foi pega em adultério sozinha, né? Porque não traz o homem, só traz a mulher. Jesus se abaixa e fala... A lei dizia que era para os dois seriam apedrejados. Então, né? Aí Jesus então fala, começa a escrever no chão. O que a gente não sabe, mas um por um vai jogando a pedra e indo embora, soltando a pedra. Aí Jesus chega a pedra e fala, ninguém te condenou, mulher? Ela fala, ninguém. Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Só um adendo. A tradição da igreja, um dos padres da igreja, dizem que Jesus escrevia os pecados dos acusadores. Interessante, né? Mas aí fala assim, se você, a jovem está prometida, quando ele é... Aí eu lembrei aqui também de José e Maria, no Evangelho de Mateus, quando José percebeu que a menina estava grávida, mas ele não tinha desposado ela ainda. E ele pensa, vou repudiá-la. Aí repudiá-la e manda ela embora. Aí ela ia ser morta, porque ela já era prometida a José, já era propriedade de José. E se ela teve relações com outro homem, ela tem que morrer apedrada. Ele pensa assim, vai dormir. Aí o anjo aparece para ele e diga, não temas, e vai contar a história que ela está grávida. Aí José acorda e a acolhe como sua esposa. Então ele assume que o filho é dele. Aí ela não morre apedrada. Né? Então, a gente vai percebendo que no decorrer, assim, ó, olho por olho, dente por dente. Né? Depois, quando pergunta quantas vezes deve perdoar, Jesus vai falar 70 vezes 7, quer dizer, sempre. O perdão é sempre. Então, vai percebendo que as leis também foram evoluindo. Amadurecendo também, a percepção. Porque qual é a mensagem que passa para a gente? Né? É a vida. No programa passado a gente falava que esse nosso Deus, o Deus que se revelou, na revelação Deus é a favor da vida, um Deus que vê, que escuta, que conhece e que desceu para libertar. Jesus, quando se encarnou também, se fez um ser humano como nós, ele também, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, e aí você vai ver nos evangelhos, Lucas nomeia mulheres, mas em João as mulheres fazem, são ouvidas, são protagonistas da história. Então a gente vai lendo essas leis aqui, a gente tem que ter muito na nossa mente que a lei está falando daquela época, para aquele povo, no costume deles. Né? E que no decorrer da história, até hoje, as leis foram suprimidas, foram mudadas.
Entre aspas, porque ainda tem muito feminicídio, muita coisa contra as mulheres ainda, né? Outra coisa que a gente deve lembrar, é muito importante, a questão do perigo do fundamentalismo bíblico. Sim. Nós não podemos pegar uma passagem do Antigo Testamento como esta e interpretar ao pé da letra sobre o divórcio, essas leis aí em relação à mulher, ao adultério, né? Caso de violação. Nós não podemos tomar isso ao pé da letra. É palavra de Deus, é Bíblia, então eu vou fazer conforme está escrito. Agora a questão, a mulher tem que ser virgem. E o homem? Pois é. O homem a mulher prova que ela era virgem pelo sangue também, isso não é sempre. Agora, e o homem? O homem não era virgem. O homem então podia ter quantas mulheres quisesse. Mas então, só complementando, né? O perigo do fundamentalismo. Sim. Então não se pode tomar uma passagem do Antigo Testamento, fazer uma interpretação literal sem ligar com a plenitude da revelação que é Jesus. A gente vê isso aqui, né? O que veio primeiro na cabeça de Amélia, né? Sobre a questão do adultério? A revelação plena em Jesus. Em Jesus, né? No Evangelho de João, capítulo 8. Quando apresenta aquela mulher pega em flagrante adultério. Quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. Então Jesus é a plenitude da revelação. Esse é o cuidado que sempre a gente deve ter. E esse cuidado que você fala, Diácono, é assim, eu tenho que reler o Antigo Testamento, que é o primeiro testamento, com os olhos de Jesus ressuscitado. Isso as comunidades do tempo de Jesus que conviveram com ele, depois os escritos, tudo que ficou guardado na memória e no coração, fizeram. Foram reler o Antigo Testamento com os olhos da ressurreição de Jesus. Lá estava escrito assim, mas hoje Jesus fez assim. Entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer quando lê esses textos também. E ajustando, né, a realidade que Jesus vem trazer. Porque com o pé no chão da vida hoje, eu tenho que entender essas leis escritas naquela época para aquele povo, naquela cultura, naquela sociedade e olhar como que a minha sociedade é hoje e o que esse texto me ilumina lendo o texto hoje, né, do que acontece com a gente. Muito bem. Entramos agora no capítulo 23. Capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Vou ler o primeiro versículozinho, que vai dizer que um homem não tomará a mulher do seu pai para não retirar dela o pano do manto do seu pai. Aqui na minha nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém está escrito que estender o pano do manto sobre uma mulher significava desposá-la. Retirar o pano exprime o ato contrário, um atentado aos direitos do marido sobre sua mulher. Quando a gente estudou Levítico, a gente já viu isso, né? O filho não deitará com a mulher do seu pai, porque ela é mulher do seu pai. Aí vem um monte de não. Sempre quando começa, que nem aqui, ó, não tomará, não levantará, porque existe. Quando tudo começa com negativo, não e não e não, porque estava existindo. Então, um homem, ele não pode, o filho aqui, ele não pode dormir e deitar com a mulher do seu pai. Porque mesmo a mulher... que não seja mãe. Não, porque o homem teria várias esposas. Então ele não podia se deitar com nenhuma das esposas que seu pai tinha, porque ele era propriedade do pai. E aqui fala a questão da aba do manto do seu pai, porque significa o ato sexual, o cobrir, né? Quando o pai cobre a mãe ou a mulher, mesmo que não seja sua mãe, ela é propriedade dele, ele não pode. Quando você estuda profeta, fala assim, o pai e o filho vão com a mesma mulher. Isso é proibido na lei, não pode. E aqui fala. E sempre começar não, quando não pode, não deve, é porque é uma coisa que acontece. E lembrar de novo, onde o povo de Deus está vivendo, no meio de outras culturas, outros povos que têm esse costume. Então, entre vós não pode ser assim. Esse tá aí também é sinal que acontecia. Sim, porque quando começa com não, não, porque está acontecendo, não pode fazer. O povo de Deus não pode fazer isso, né? E tem que entender isso, né? Olhar lá, e hoje também não pode acontecer isso. Tá certo. Essas leis valem até hoje. Seguindo, versículo 2. O homem com testículos esmagados ou com o membro viril cortado
não poderá entrar na Assembleia de Yahvé. Você começou a ler já agora aqui as leis, quem pode participar do culto. Tá. Já começou? Tá. Vou mais avante um pouquinho. Isso. Nenhum bastardo entrará na Assembleia de Yahvé, e seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia de Yahvé até a 10ª geração. O amonita e o moabita não poderão entrar na Assembleia de Yahvé, e mesmo seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia de Yahvé até a 10ª geração para sempre. Isso porque não foram ao vosso encontro com pão e água quando caminháveis após a saída do Egito, e porque assalariariam Balaão, filho de Beor, de Petor, em Aran-Naaraim, para que te amaldiçoasse. Mas Yahvé teu Deus não quis ouvir Balaão. Yahvé teu Deus transformou a maldição em bênção a teu favor, pois Yahvé teu Deus te ama. Portanto, enquanto viveres, jamais favoreças a prosperidade e a felicidade deles. Não abomines o edomita, pois ele é teu irmão. Não abomines o egípcio, porque fostes um estrangeiro em sua terra. Na 3ª geração, seus descendentes terão acesso à Assembleia de Yahvé. Você prestou atenção que está fazendo memória aqui da caminhada do deserto, da luta pela terra, quando for entrar na terra. Quando ele fala aqui a questão do Balaão, quando ele fala também da maldição, agora o edomita não, que não significa que Edom, o povo de Edom ajudou o povo na entrada, os outros não, então não ajudou. E aqui ele lembrou também aqui, ó, até 10ª geração, lá no Êxodo 20 vai falar que Deus ama, é um Deus ciumento, e até a 10ª geração daqueles que fazem mal, né? Tem razão dele repetindo. Isso, vai repetindo. Sim. O que mais, Diácono? O que mais que você poderia extrair daqui? Então, convém a gente salientar o que está por trás desse texto, é a questão do puro e do impuro em relação à participação na Assembleia Litúrgica, em relação à proximidade com Deus. E o que nós percebemos aqui? Nós percebemos uma forte exclusão a estrangeiros, como os amonitas, que são estrangeiros, mas que são parentes próximos, podemos dizer assim, porque os amonitas eles são descendentes de Ló, que era irmão de Abraão, né? Mas são excluídos porque historicamente teve problema deles não acolherem. Aí nós temos a exclusão de outros impuros, né? Pessoas com castrados, eunucos, não podem participar. Pessoas também com doenças, com sangramento, não poderiam participar porque estariam impuros, né? Então, no bloco anterior, nós dizíamos sobre a questão do fundamentalismo, né? E que a gradatividade da revelação divina. Nesse caso, também entra a questão da gradatividade ou graduação da revelação divina, porque os profetas eles já alertam contra esse perigo da exclusão, né? E quando nós chegamos em nosso Senhor Jesus Cristo, ele quebra totalmente essas regras. Ele não veio para abolir a lei, ele dá pleno cumprimento à lei através do amor. E então o que acontece? Ele vai tocar, né, nos ditos impuros, né, com sangramento, os leprosos, endemoniados, né? Ele tem aquela proximidade, né? Ele quebra todas essas barreiras e ele traz o paralítico, o aleijado, ele traz para o meio, né? Todos esses doentes, ele vem para o meio da Assembleia Litúrgica, ele faz isso, a proximidade com Deus. E, concluindo, São Paulo mesmo vai dizer que em Jesus Cristo, essa barreira que nos separava, que estava colocada aqui intrínseca no Deuteronômio, com o advento de nosso Senhor e com o mistério pascal, então é quebrada essa barreira, né? Isso simbolizado quando o véu do templo é rasgado. Muito bem. E vamos que vamos aprendendo, entendendo, mas eu preciso de um pequeno intervalo para nós voltarmos
com mais algumas coisas. Muito bem, estamos voltando. Nós estamos aqui tentando entender as pessoas que tinham direito de entrar no templo, de se fazer mais um do Senhor, um filho do Senhor, louvar e bendizer a Deus dentro daquele local santo. Então, como a gente está vendo uma série de imposições e de regras, nós vamos aqui pedir que vocês abram o livro de Isaías, Isaías 56. Vai dizer algumas coisinhas interessantes a respeito disso, sobre as promessas. Assim diz Yahvé: observai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação está prestes a chegar e minha justiça a se revelar. Feliz o homem que assim procede, o filho do homem que nisto se firma, que guarda o sábado e não o profana, e que guarda sua mão de praticar o mal. Não diga o estrangeiro que se entregou a Yahvé. Naturalmente, Yahvé vai extinguir-me do seu povo. Nem diga o eunuco, não há dúvida, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz Yahvé aos eunucos que guardam meus sábados e optam por aquilo que me é agradável, permanecendo fiéis à minha aliança. Eu lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros monumento e nome mais preciosos do que teriam com filhos e filhas. Dar-lhes-ei um nome eterno, que não será extirpado. Quanto aos estrangeiros, ligados a Yahvé para servi-lo, para amar o nome de Yahvé e tornar-se servos seus, todos aqueles que observam o sábado sem profaná-lo, firmemente ligados à minha aliança, trá-los-ei ao meu monte santo e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Oráculo do Senhor Yahvé, que reúne os dispersos de Israel, reunirei assim outros, aqueles que já foram reunidos. Aqui que fica a nossa dúvida, que a gente está ouvindo tantas observações, você pode, você não pode, você tem caspa, você não entra, você tem problema de pele, você não entra, você está com o olho inchado, você não entra, você está com a unha encravada, você não entra, você não tem, você está amamentando, você não entra, você está menstruada, você não entra, enfim, os santos dos santos é que poderiam entrar diante do santo dos santos. Então, Isaías vai então contestar, né, Amélia? Isso. A gente percebe então que o capítulo 56 do profeta Isaías, ele vai responder tudo aquilo. Porque lá você começou lendo, quem tem os testículos esmagados, quer dizer, o eunuco que ele é castrado para cuidar do harém do rei, né? Uhum. A gente está vendo um monte de lei, estrangeiro não pode, doente não pode, e aqui não, no capítulo 56 do Isaías ele vai falar, qual é a condição para você poder participar do culto, você poder entrar na casa do Senhor, né? Observar o direito e praticar a justiça. É observar o sábado, porque para os judeus o sábado é o dia do Senhor. Após a ressurreição de Jesus, ficou sendo o domingo para nós cristãos, né? Então, por isso que a gente falava, tem que entender o que está escrito ali à luz da ressurreição de Jesus, porque as comunidades cristãs, após Jesus, elas foram reler o Antigo Testamento com os olhos de Jesus ressuscitado, porque Jesus é Deus, né? Ele não veio tirar lei nenhuma, apenas ele veio ajudar a entender, né? E eu falava assim, com os pés no chão da nossa vida hoje, a gente procura ler um texto no Antigo Testamento, entender a cultura daquele povo, os costumes, o que eles pensavam de Deus ou não, porque essa é a experiência deles. E com a nossa experiência hoje, a partir de Jesus, entender o texto. Então, quem que pode participar do culto? Aquele que pratica o direito e a justiça, né? Aquele que guarda o sábado, que não profana, que é o dia do Senhor, para nós seria o domingo, né? Aquele que não guarda a mão de fazer mal para ninguém, aquele que que é ser estrangeiro? Não ser brasileiro hoje, mas está aqui, por que ele não pode participar? Pode, deve ser acolhido, né? Aí ele fala,
o eunuco, aquele que é castrado, fala, eu não vou poder entrar porque eu não passo de uma árvore seca. Então, pode sim, né? E vai repetindo, que guardar o meu sábado, que escolhe o que me agrada. O que agrada a Deus? A vida. Se eu cuido da vida, eu posso entrar. Aí ele fala, aqueles que firmam na minha aliança. Ali para nós, do Segundo Testamento, do Novo, é Jesus. O que Jesus fez e falou. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Né? Aí ele fala, eu vou dar dentro da minha casa um lugar, né? Um nome melhor do que os filhos e filhas. Aquele que não tem filho nenhum, eu não passo uma árvore seca, ele vai ter mais nome ainda. Ele vai ter um lugar para entrar também no projeto de Deus, né? Para prestar culto também, até aquele que é estrangeiro. E vai repetindo, aqueles que guardarem o sábado e não profana. Vão ficar firmes na minha aliança. Eu os conduzirei ao meu monte santo. Alegrarei da minha casa de oração. Então, quem pode entrar na igreja? Todo mundo. Certo. Todo mundo pode entrar. Até o eunuco que vai lá, o estrangeiro que vai lá fazer um sacrifício lá no templo, pode entrar também, né? Aí fala, assim a minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos. É homem, é mulher, é aleijado, todos é doente, os filhos todo de Deus. Mundo. Aí se você pega, e hoje, todo mundo, seja bem-vindo, né? Entre, porque a casa é nossa. Uhum. Porque a casa de oração é aquela casa que foi preparada para acolher a todos nós, independente de raça, independente de sexo, né? Todo mundo pode entrar. Aí tem uma lei. Qual é a lei? Observar o projeto de Deus. Uhum. Amar somente a Deus, né? Aí entra pobre ou rico, pode entrar todo mundo, né? Desde aquele que observa o direito e a justiça. É fazer o que Jesus fez, viver o Evangelho. O Evangelho do domingo retrasado é justamente o rei que convida para o banquete. Primeiro esses convidados. Os convidados não quiseram. Aí então ele chama todos. Importante, né? Todos são chamados. O único cuidado é manter o vestido da festa. Só isso. E aí me vem aquela assim, ó, vinde bendita dos meus pais, né? Todo mundo. Todo mundo é convidado para a ceia do Senhor, não é? Todo mundo é convidado para entrar no culto, na igreja e viver o Evangelho. Todos são chamados. Então, aqui que eu falo, quem pode participar da Assembleia do Culto, um monte de restrição. Não pode, nem estrangeiro e nem nada. Nem aquele que é aleijado, tem algum problema. Todo mundo pode entrar. A mulher? A mulher. Se ela tivesse sangramento também, não. Ela tinha um lugar, né? Fora mas não podia nem ali no limiar, ela não podia. E os profetas, né? A profeta é aquela pessoa que tem uma espiritualidade profunda com Deus. Ele sabe o que Deus quer da pessoa, mas ele tem o pé fincado no chão da realidade e ele vê. Tem gente excluída de tudo, né? E ele olha para o profeta, o povo está como um caco jogado no chão. Então ele fala, e o povo acredita que é Deus, porque aqui, quando fala aqui, é Deus que está proibindo. Aí ele vai dizer, não, quem proíbe, quem manda embora, é a autoridade do templo e da política e da economia, né? Mas o que Deus quer. E o profeta vai e fala, aí ele começa a falar a palavra de Deus. Quem pode entrar na minha casa? Todo mundo. Então, a mulher, você lembrava da mulher que tinha sangramento, né? No Evangelho fala, ela estava há 12 anos sangrando. Né? E não podia entrar, ela toca no manto de Jesus. Que era proibido também. Que era proibido, porque para deixar Jesus impuro, né? Aí quando ela toca, Jesus fala, quem me tocou? Né? Ela fala, fui eu. Aí ele fala, tua fé te salvou, sua fé te curou. Isso. Né? Versículo 10. Quando tiveres saído para acampar contra os teus inimigos, procura guardar-te de todo mal. Se em teu meio houver algum homem que ficou impuro por causa de uma poluição noturna, ele deverá sair para fora do acampamento e não voltará. Ao sair da tarde, ele se levantará, ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Deverá prover um lugar fora do acampamento para as tuas necessidades. Junto com teu equipamento, tenhas também uma pá. Quando saíres para fazer as tuas necessidades, cava com ela e ao terminar cobre as fezes. Pois Yahvé teu Deus anda pelo acampamento para te proteger e para entregar-te os inimigos. Portanto, teu acampamento deve ser santo, para que Yahvé não veja em ti
algo de inconveniente e te volte às costas. Aqui nós lembramos que a Arca da Aliança estava ali no meio do acampamento. Sim. Então, as duas instâncias, né? Da Assembleia Litúrgica e do acampamento militar, que era um regime militar. Tá. Então, considerando que a Arca da Aliança está ali, Javé está no meio, aí o povo tinha que ter todos esses cuidados. Poluição noturna, ele já ficava impuro, tinha que sair, se lavar, se purificar. E aí tem um ponto positivo, a questão de carregar a pá ou estaca, que fala estaca, né? Porque ele teria que sair fora, né? Enterrar direitinho, né? Os excrementos, né? Então isso aí porque você quer... Imagina todo mundo fazer... higiene. Fazer necessidade no lugar do acampamento e deixar lá exposto. Pelo amor de então Deus. Tem todo esse cuidado. Aqui a lei é legal. Você quer fazer necessidade, vai fora do acampamento, leva uma pá, cava um buraco, faz lá e tampa um buraco. Enterra o negócio. Enterra a sujeira. O que mais aqui dá para a gente extrair daqui? A respeito dessas questões da pureza. Interessante, o homem que ficou impuro por causa de uma poluição noturna, ele deverá sair do acampamento e não voltará. Mas isso entra muito uma questão de entendimento pessoal, da pessoa que é muito honesta consigo mesmo. Porque ele pode muito bem ter tido um acidente à noite, pessoal, e sonhado, no outro dia... E no outro dia ele fica quietinho, não fala nada para ninguém. Mas é porque tem que trabalhar a questão da consciência individual de cada um, para que eles sejam honestos consigo mesmo, né? Em Levítico também fala assim, se o homem tiver uma poluição noturna, ele ficará impuro até a tarde. Isso. Porque à tarde começa um novo dia. Então, à tarde ele vai tomar banho, né? E troca a roupa, se lavou todo, tá puro, tá limpo de novo. Aí se alguém sentar na cama dele, fica impuro. Se alguém tocar nele, fica impuro. Aí tem, o Levítico traz muito essa questão também, a questão da menstruação, a questão da poluição noturna, né? São regras de higiene que dentro daquela cultura. E essa regra de higiene, ela se torna um ato sagrado. Tanto que os fariseus, já no tempo de Jesus, eles mantêm todos esses hábitos de higiene, lavar as mãos, né? Aí viram um ritual também, né? Além de ser higiene, o que é bom, torna-se também um ritual de purificação. O perigo é que o ritual, já no tempo de Jesus, acabou virando ritualismo. Né? E aí se cuidava muito do exterior e pouco do interior. Né? Então Jesus, quando ele censura, ele não está querendo dizer que a pessoa deva deixar de praticar os atos de higiene, como esse da passagem de hoje, ou aqueles de lavar as mãos antes das refeições. Não. O problema é que aquilo tinha se tornado ritualismo. Aí, esse é um grande perigo, o ritualismo, né? Por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. Esse é o grande perigo. Isso, de certa forma, também preservou o judeu, acho, de muito contágio de doenças. Porque, embora eles visassem a questão da pureza perante Yahvé, eles, por outro lado, também estavam se privando dos contágios de doenças que aconteciam por falta da purificação das mãos. Não é aquela história que a gente chega em casa, pai e mãe dizem assim, vai lá para o banheiro, todo mundo lava a mão quando é criança. Né? Papai era fissurado nisso. Chegava todo mundo na rua, fazia fila da gente, vamos, primeiro vai todo mundo lavar a mão para depois entrar dentro de casa. A gente já ia no banheiro, lavar a mão. Era interessante, eu dizia, o que tem a ver eu chegar da rua com lavar a mão? Eu ficava brava com ele, né? Mas a gente criança, a gente não tem, por isso que a Bíblia tem esse entendimento para essas crianças que não percebem ainda onde o alcance de Deus quer chegar. Porque ele é para evitar a epidemia, né? Não, mas aqui, na verdade, era uma questão assim mais de trato para com as coisas de Deus, para que você não se torne impuro para Deus. Mas, sem querer, eles já estavam evitando esse outro problema sanitário. Devia existir já, Isso. né? Porque hoje tem uma guerra, assim, alguma catástrofe que morre muita gente, eles abrem uma vala rápido. Lembra da pandemia que a gente passou? Isso. Foi a mesma coisa, porque não pode ficar exposto, porque aumenta a pandemia. Então abre uma vala, infelizmente, coloca todos os corpos e cobre, porque cobrindo evita a contaminação, né? E aqui é o entendimento que eles tinham. Mas é legal quando você leu, quer fazer necessidade dos seus excrementos,
leva a tua pá, vai fora do acampamento, cava um buraco, depois tampa. Então não vai ter mosca, não vai ter mosquito, não vai ter doença, Não né? vai ter mau cheiro. Mau não cheiro, vai ter... isso. Ok. Sigamos então o versículo 16. Quando um escravo fugir do seu amo e se refugiar em sua casa, não o entregues ao seu amo. Ele permanecerá contigo entre os teus, no lugar que escolher, numa das tuas cidades, onde lhe pareça melhor. Não o maltrates. Não haverá prostituta sagrada entre os israelitas, nem prostituto sagrado entre os israelitas. Não trarás à casa de Yahvé teu Deus o salário de uma prostituta, nem o pagamento de um cão, por algum voto, porque ambos são abomináveis a Yahvé teu Deus. Não emprestes ao teu irmão com juros, quer se trate de empréstimo de dinheiro, quer de víveres ou de qualquer outra coisa sobre a qual é costume exigir um juro. Poderás fazer um empréstimo com juros ao estrangeiro. Contudo, emprestarás sem juros ao teu irmão, para que Yahvé teu Deus abençoe todo o empreendimento da tua mão na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Quando ofereceres um voto a Yahvé teu Deus, não tardes em cumpri-lo, pois Yahvé teu Deus certamente irá reclamá-lo de ti. Em ti haverá um pecado. Se te abstens de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Contudo, cuidarás de cumprir o voto que os teus lábios proferiram, uma vez que com tua própria boca oferecestes espontaneamente um voto a Yahvé teu Deus. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer à vontade, até ficar saciado, mas não carregues em teu cesto. Quando entrares na plantação do teu próximo, poderás colher as espigas com a mão, mas não passes a foice na plantação do teu próximo. Gente, aqui é interessante, e eu nunca tinha visto uma coisa aqui que eu vi que eles admitem, que é uma coisa muito usual hoje em dia. Versículo 18. Não haverá prostituto sagrado entre os israelitas, nem prostituto sagrado entre os israelitas. Mas era o culto, no culto cananeu tinha o culto à prostituição sagrada. Meninas e meninos, eles eram doados ao templo, cresciam lá para se preparar. Certo. Aí, de tempo em tempo, então tinha o culto, aí todo Israel ia, todo mundo ia. Então, Festa da fertilidade. Até o profeta Amós vai falar assim, não culpe a sua filha nem sua nora, porque você leva a tua filha ao culto. As meninas, elas eram criadas, os meninos, para serem prostitutas e prostitutos sagrados. Então, era um culto da fertilidade. Qual é o interesse do rei ter um culto de fertilidade? Se prepara um certo tempo do mês, meninos e meninas, e lá no culto, um certo momento depois de oração, de canto, de louvor, vamos dizer assim, de beber o vinho, né? Uhum. Aí existia a relação sexual do sacerdote, da prostituta com o prostituto, os dois consagrados a Deus. Faziam aquele ato sexual em homenagem ao Deus da prosperidade. Depois, toda a comunidade também era convidada a fazer o mesmo. Qual o resultado depois de um certo tempo? Filhos e filhas da prostituição sagrada, porque não sabia nem quem era o pai ou quem era a mãe. Sim. Entendeu? Então isso foi criado pelos reis, porque o rei precisa de súditos. E o rei precisa de exército, né? E as famílias eram controladas, elas controlavam os nascimentos dos filhos e tudo. Então ali existia esse culto. Então, e sem contar que as pessoas que participavam pagavam uma taxa para participar, né? Seja com o prostituto, com a prostituta sagrada, pagava uma taxa, dava lucro para eles também, essa questão. E aqui a lei está dizendo que em Israel não deve existir. Mas existia, porque, como disse a Melinha, eles iam também e participavam e pagavam para ter relação com os... Porque enquanto o povo de Deus estava vivendo o projeto de Deus nas tribos, não se misturando com outros povos, não tinha contaminação. Quando começaram a pedir um rei, né? Com a monarquia, aí existia essa parceria com outros povos. Aí assim,
Quando Deus fala assim, adora só a mim, porque Deus não vai pedir nada disso, Deus não vai, Ele libertou do Egito. Quando você é de um povo cananeu, aí não está chovendo na terra que a gente tem, né? Aí você fala, não, participa do culto a Baal, casado com a deusa Astarte, que ele manda a chuva. Só que para participar desse culto, esse Deus pertence àquele rei, entendeu? E você já vai pagar por isso e você vai ter que pagar para você cultuar esse Deus. E tem culto à prostituição sagrada, tem culto a tudo que você quiser, tem Deus para tudo. Tá. Aí você se torna escravo de novo, como você era escravo no Egito. Por isso que Deus dizia, não se mistura com esse povo. Deus não está excluindo raça. Ali está na questão de quando você vai ficar em contato com outro povo, com outro Deus, você então começa a fazer a abominação também, que é culto aos outros deuses. Culto à prostituição, Deus abomina. Deus não quer que você faça isso. Porque as filhas, as noras, as esposas são levadas. E elas são também prostituídas. E para o Deus, mas o nosso Deus não quer. Tá. Deus não quer. Muito bem. E aqui... Lembrando aqui a questão do voto também, né? Fala do voto. Tá. Então, ele adverte que o voto não deve ser feito para qualquer coisa, eu vou fazer um voto. Aí, trazendo para a nossa atualidade, nós temos também a questão das promessas. Então, o voto é um compromisso com Deus, então nós devemos cumprir. Certa vez, uma pessoa me perguntou assim, olha, eu fiz um voto de que eu iria me formar e eu iria trabalhar de graça para as pessoas, para os pobres, eu não iria cobrar. Mas agora eu estou precisando. E eu fiz o voto. E agora, diácono, o que eu faço? Eu falei, olha, é sério, você fez o voto com Deus. Então, o que eu aconselhei para a pessoa? Na nossa igreja, quem que tem poder das chaves? Ligar, desligar. Sacerdote, bispo e padre. Então, eu aconselhei, você procura um padre, um sacerdote, e você conta para ele essa questão do voto, e ele vai fazer uma oração desobrigando você disso, porque não é justo, você está precisando, você tem o meio de ganhar e ficar sofrendo. Não é justo, Deus é misericordioso. Então você conversa com o sacerdote, ele faz uma oração e vai te obrigar disso. Mas quem tem o poder da chave é o sacerdote, então você procura ele. Interessante você falar isso, né? Porque deve ter muita gente que vive penalizada a respeito às vezes faz um voto, depois não tem condição de cumprir. De forma impensada, numa realidade diferente, né? Que as coisas, afinal de contas, vai passando, a sua vida muda e você muitas vezes precisa quebrar algumas coisas que foram realmente assumidas, né? Diante do... E outra coisa que fala aqui, que você leu 25, 26, quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer uva até saciares do teu apetite, mas não põe nada do teu seio. Você explica também, então, o pobre já tinha a questão do respigar. Quando você colher as coisas, o que caia no chão não pega e deixa algumas espigas no pé, deixa alguma uva também lá. Para quem? Para as viúvas, para os pobres poderem comer, porque tem fome. E aqui também, você só não pode, eu entro na tua plantação lá, eu posso escolher uma espiga para comer, um cacho de uva para chupar, mas eu não posso encher minha bolsa. Eu mato a minha fome, porque é teu, não é meu. Mas é um direito, eu posso pegar para matar a minha fome. Isso é muito interessante também. Interessante, não destruir o pé que hoje te serve de alimento. E não encher tua bolsa para levar para tua casa. É aquele momento que você pode entrar. Lembrei de quando Jesus também, Jesus e seus discípulos estão com fome, entram no templo e vão comer. Aí fala, quem é ele? Eles não lavaram nem a mão para comer. Aí Jesus vai lembrar um caso lá de Davi também, quando entraram no templo e comeram dos pães que estavam lá. Mas estavam com fome, então com fome você pode pegar. Não pode ir lá, porque aí seria roubo, né? Você encher tua sacola e trazer para vender ou para comer. Lá você pode comer. Você tem um pé de manga, eu posso estar na tua casa e comer umas mangas. Agora, para me levar, eu tenho que falar, você me dá umas mangas para mim? Você me deu, eu peço levar. Lembramos também de Ruth, né? De Ruth foi respigar também. Os pobres foram respigar lá na vinha do Boaz, né? E acabou casando com ele. Casando com ele. Muito bem, gente. Com isso, nós encerramos o capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Convido você a estar conosco no nosso próximo programa. Estaremos entrando no capítulo 24, já próximo de encerrar esse livro. Belíssimo livro, que tem assim como que um condão. Fazer recordar o que a gente veio estudando e reforçar as coisas que são mais importantes, né?
Quero agradecer os nossos mestres, professora Mélia, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Diácono José Carlos, Nós que mais uma vez. agradecemos por estarmos aqui. E agradecer a você, principalmente, o objeto principal do nosso encontro, do nosso estudo, do nosso momento de deleite. Eu, principalmente, aluna número 1. Não falta uma aula. Espero poder contar com você sempre nos nossos próximos encontros. Se você perdeu, mais uma vez, quero reforçar a lembrança de que você pode buscar nos nossos canais, nossos programas todos gravados, tá bom? Então, espero você no nosso próximo programa e com isso saúdo a todos com Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Na realidade...